Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática, e seja bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai falar sobre cone, tá? A gente já falou sobre outros sólidos, né? E chegou a vez do cone, né? E e já organizei aqui a aula para você. A gente vai ter uma aula linda que vale aquela curtida no vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, porque aqui a gente vai colocando aula conforme vocês forem pedindo a matéria. Então, se você não encontrou a aula que você gostaria de estudar, deixa nos comentários, tá? Que eu vou gravar e vou colocar o quanto antes aí para vocês, tá? E na descrição do vídeo tem lista de exercícios com questões selecionadas de vestibular que a gente faz sempre a correção na próxima aula, né? No próximo vídeo. E o que eu vou pedir, né? Se você já curtiu, já se inscreveu, compartilha com um amigo também, para você poder fazer com que mais pessoas tenham acesso e conheçam, né, esse canal, esse conteúdo que a gente tem aqui, tá? E se você não conhece ainda as apostilas, tem um link aqui na descrição também com as apostilas que a gente já tem disponível, organizadas aí para vocês, né? Então vamos nessa? Acho que são esses os recados. Então bora, bora, bora. Bom, galerinha, cone. Cone, quando eu falo de cone, né, vamos definir cone, né? Vamos fazer aqui, ó, definição como um bom começo. Definição. Bom, o meu cone, ele é um sólido. A gente diz que é um sólido de revolução. Opa, comi a letra I. É um sólido de revolução, né? Que ele é gerado a partir do giro de uma figura, né? Então, ele é um sólido de revolução e possui uma base circular, né? Uma base circular. E eu já vou mostrar isso para vocês. Eu vou desenhar aqui um círculo, desenho um círculo aqui, e aí eu marco um pontinho aqui em cima e desço aqui, ó. Pum, que lindo o meu cone. Essa linha aqui, ó, que faz parte da superfície lateral desse cone, a gente chama de giratriz, tá? E essa linha que desce aqui, ó, na verdade eu não vou nem colocar, vou colocar aqui esse cone que eu fiz, eu vou dizer para você que vai ser um cone reto, tá? Vai ser um cone que tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, para poder formar altura, e aqui é o raio da base. E aí essa giratriz aqui que a gente vai chamar de G, né? Vai dizer que vai ter uma medida G, vai formar um triângulo retângulo aqui, que às vezes a gente faz um Pitágoras nele, tá? Então G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Já vou deixar aqui anotado que pode ser que role um Pitágoras aí. Agora, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar e vai falar a diferença entre o cone reto e o cone oblíquo, tá? E o cone oblíquo. O que é o cone oblíquo? O que é qualquer coisa oblíqua? É algo que quando você olha para a base e olha para o ponto que está fora da base, você vai ter um cone torto. E essa giratriz que está aqui tem um tamanho diferente dessa giratriz que está aqui desse lado. Elas têm tamanhos diferentes, porque está torto, tá? E o cone reto, ele nada mais é do que um cone que ele surge quando você pega um triângulo retângulo, né? Pega um triângulo retângulo, coloca aqui, ó, em cima de um dos catetos um eixo e gira. Quando você girar, né, o que vai acontecer? Ó? Esse vértice que está aqui, ó, ele vai girar e vai fazer esse trajeto aqui. Essa linha que está aqui, ela vai ser a giratriz do nosso cone, né?
Então repara que o cone reto, né, ele tem um eixo aqui de rotação, né? Ele tem um eixo de rotação e tem aqui o triângulo retângulo perfeito para a gente brincar e fazer Pitágoras com ele, tá? Agora, o terceiro tópico que eu quero falar aqui com vocês é sobre a secção meridiana, tá? A gente já fez uma secção meridiana no cilindro, na aula passada, né? E se você lembra mais ou menos, né, o que é secção meridiana, enquanto isso eu vou desenhando aqui e vou falando. O que é secção meridiana? É quando você pega um plano vertical, tá, e corta a figura como se você estivesse cortando assim, ó, na vertical. E quando você corta, você vai pegar e vai cortar ele aqui, vai cortar ele aqui e vai cortar ele aqui. E aí repara que quando você faz isso, você forma um triângulo pelo corte, né? E aí aqui você tem a geratriz. E se você fez esse corte aqui no meio, né, para passar lá pelo vértice lá em cima, isso daqui é raio, isso daqui é raio. E aí a gente combina que se por acaso calhar da geratriz ser igual ao dobro do raio, o que isso significa? Que esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Você tem um triângulo equilátero, né? Ou seja, a gente vai chamar esse cone de cone equilátero. Então é um cone equilátero porque esse corte aí gera um triângulo equilátero. E se é um triângulo equilátero, vamos combinar que essa altura que está aqui é a altura do triângulo equilátero. Ou seja, essa altura é L raiz de 3 sobre 2, só que quem está no lugar do L é a geratriz. Então é G raiz de 3 sobre 2. Então, ó, se por acaso calhar dele falar cone equilátero, ou se ele não falar, mas ele disser que a geratriz é o dobro do raio, quando você desenhar, você vai perceber que isso daqui vai ser um triângulo equilátero e essa altura aqui, ó, você pode usar fórmulas em vez de fazer Pitágoras, tá? Beleza. Agora, o que a gente vai falar? O que a gente vai conversar? A gente vai conversar sobre o que tem mais conta aqui na brincadeira, que vai ser área lateral, área total e volume, tá? Área total e volume, pessoal. Se você organizar direitinho, não tem muito mistério, tá? E eu vou te ensinar a organizar isso daqui direito, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu cone, tá aqui meu cone, e aí eu vou fazer tipo o que a gente fez com o cilindro, que foi abrir, né? Só que o cilindro, para a gente abrir, é fácil, que vira um retângulo, né? Aí a gente botou o retângulo saindo do lado aqui do cilindro, né? Que aí parecia uma folha de papel higiênico, um papel toalha que seja. E aí, agora, o que acontece se você vir aqui e passar a tesoura em cima dessa giratriz e abrir essa superfície lateral, né? O que acontece é que você vai encontrar um setor circular. Você vai encontrar um setor circular. E esse setor circular que você encontrar, né, ele tem algumas características em comum com o cone, né? Por quê? O que acontece? Essa geratriz que está aqui, né, ela nada mais é do que o raio desse setor circular, tá? Então a geratriz do cone é o raio desse setor circular. E uma coisa também que é importante a gente chamar atenção, vou botar aqui, é que quando você olha para esse raio que está aqui da base do cone, né, ele gera, ele gera o comprimento aqui, ó, da base. E esse comprimento da base, quando a gente abre o cone,
ele vem exatamente para cá, para essa posição aqui, ó. E essa marca aqui, que eu fiz de verde, né? Ele, nesse local aqui, ele é o comprimento dessa circunferência de raio R. Então, ele vale 2πr. E quando ele vem para cá, ele continua valendo 2πr. Só que é com ele que a gente vai pegar e vai descobrir qual vai ser o ângulo desse setor circular, né? Então, aqui, ó, esse setor circular agora tem um comprimento de arco que a gente conhece como 2πr. E aí, ó, vamos lembrar aqui, ó, comprimento do arco, como é que funciona? É 2πr alfa sobre 360. Só que esse comprimento do arco, a gente sabe que ele vale 2π, né? 2πr, quer dizer, ele vale 2πr, porque foi o que foi gerado quando você abriu esse cara aqui. Isso daqui vai ser igual a 2π. O raio desse setor circular que está aqui é a geratriz. Então, no lugar desse raio, eu vou botar G. Vai ficar vezes alfa sobre 360. Eu vou te falar que essa ideia daqui é maravilhosa, tá? Essa ideia daqui é maravilhosa. E eu guardo isso daqui. Eu, Bruno, guardo isso daqui. Na verdade, eu guardo até a linha de cima, tá? Que eu decoro menos fórmulas possíveis. Mas tem gente que vai pegar e vai passar tudo que não é G para o outro lado. Aí vai ficar 2πr. Esse 360 que estava dividindo vai passar para lá multiplicando. E tudo que estava multiplicando vai passar dividindo, ou seja, o 2, o π e o alfa. E aí, quando você simplificar 2π com 2π, vai ficar que o raio vezes 360 sobre alfa é igual ao G. Aí é uma formulazinha aqui que faz aqui relacionar o raio com a geratriz. Sim, se tu é muito bom de decorar fórmula, beleza. Mas eu vou te falar que eu curto essas duas etapas aqui, tá? Não é nenhum absurdo pensar nisso daqui. Beleza. E aí, Bruno, por que você está falando isso? Porque, né, quando a gente for pegar e calcular aqui a área lateral, né, isso daqui é a área lateral. A gente vai pensar que a área lateral vai ser a área de um setor circular. Ou seja, a área lateral vai ser um πr ao quadrado, só que o raio desse setor circular é a geratriz, ou seja, vai ser πg ao quadrado, vezes o ângulo alfa sobre 360. E o ângulo alfa você descobre daqui, ó. É aqui que a gente descobre um ângulo alfa, tá? Bom, então tá aqui anotado como é que a gente vai calcular a área lateral, né? Aí, quem mais que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular a área da base. A área da base do cone é simplesmente a área de um círculo, ou seja, πr ao quadrado. Então a área total é muito fácil, porque é a área lateral mais a área da base. Eu não vou pegar e vou substituir, porque já é bem elaborado isso daqui, já é bem elaborado isso daqui. É só a gente pegar, calcular e substituir aqui, e somar, né? Então não tem muito mistério. E agora, para a gente fechar, né? Quem que está faltando? Está faltando o volume do cone. O cone a gente combinou que vai dar ideia de uma pirâmide de base redonda. Então você vai pensar que a área da base vezes a altura sobre 3. Só que você vai estar pensando que essa base é uma circunferência, ou seja, é πr ao quadrado. Tá? Então, essa vai ser a nossa ideia aqui para calcular o volume do cone. Belezinha?
Show de bola. Agora, vale comentar, né, sobre cones semelhantes, tá? Sobre cones semelhantes. Relembrar, porque é tudo igual o da pirâmide, tá? Então, se eu tenho um cone, tem aqui, a base aqui circular. Aí você vem, corta esse cone, paralela à base. Aí você faz um conezinho menor. Aí você tem um cone grande, que tem uma altura Hzona, e um conezinho que tem uma altura Hzinho. Aí você tem um cone pequeno, que tem uma giratriz Gzinho, e tem um cone grande, que tem uma giratriz Gzão. Tem o cone pequeno, que tem o raio da base Rzinho, e tem um cone grande, que tem o raio da base Rzão. Todas essas medidas, né, a razão entre essas medidas, ó, do pequeno para o grande, do pequeno para o grande, do pequeno para o grande, vão estar na mesma razão, tá? Mas se você pegar a área da base do pequeno para a área da base do grande, a área lateral do pequeno para a área lateral do grande, e por aí vai, né? A área total também vai estar nessa razão ao quadrado. E se você pegar o volume do pequeno em relação ao volume do grande, vai ser essa razão aqui ao cubo. Mesma ideia que a gente trabalhou lá na pirâmide, ok? E vale fechar aqui, ó, o tronco, né? Quando a gente fala tronco de cone, a figura que você tem que pensar é, pensa num cone, corta o cone e aí joga fora a parte de cima, ou seja, você só vai olhar para isso daqui, para o que sobrou aqui embaixo, né? Isso daqui vai ser o tronco do cone. E o volume do tronco vai ser o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver como é que funciona os cálculos aí quando a gente fala de cone. Então, ó, exemplo. Ao rotacionar um triângulo retângulo de catetos 3 e 4 centímetros sobre. Vamos rodar em cima do cateto maior sobre o cateto maior. Obtemos um sólido. Não vou dizer qual é. Qual é a área lateral total e volume desse sólido? Caraca, olha a pergunta. Gigante, né? Vamos lá. Vou desenhar o cateto não, o triângulo retângulo de catetos 3 e 4. E eu vou colocar nessa posição aqui, porque ele falou que vai girar o menor dos catetos, né? O maior dos catetos. O eixo vai estar em cima do maior dos catetos. E aí, girando aqui, a gente vai ficar assim, ó. E a gente vai ter um triângulo, vai ter um cone, né? E esse cone
ele já tem duas medidas conhecidas. Por quê? A altura desse cone é 4 e o raio da base desse cone é 3. Tá faltando a gente descobrir essa geratriz, né? A geratriz aqui, se isso daqui é um triângulo 3, 4, né? Retângulo, então é o 3, 4, 5. Faz Pitágoras, né? Não tem problema. Aí agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu já vou anotar aqui, ó, que é muito fácil, que a área da base vai ser πr ao quadrado. Ou seja, a área da base, já vou garantir aqui, ó, vai ser π vezes 3 ao quadrado. Vai ser 9π. Vou deixar guardado aqui, tá? Aí agora eu vou desenhar a planificação desse cone, né? Que vai ser um setor circular. E lembra que essa giratriz que está aqui, ela passa a ser o raio desse setor circular. Então a giratriz aqui, ó, é 5. E o ângulo a gente ainda não conhece, né? O que mais que passa para essa planificação? O comprimento aqui da base, ó. O comprimento aqui da base, que eu estou marcando aqui de vermelho, vai ser 2πr, né? Ou seja, 2π vezes 3. Então, quer dizer que é 6π. Então, quer dizer que essa borda aqui vale 6π. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir o valor desse alfa. Como é que a gente vai calcular o valor desse alfa? É fácil, porque a gente vai pensar no comprimento do arco. O que é o comprimento do arco? É 2πr alfa sobre 360. Opa, 360. O comprimento do arco é 6π. 6π. 2π. O raio desse setor aqui, desse arco, é 5. O alfa eu vou deixar quieto aqui, que eu quero descobrir ele sobre 360. Se eu quero descobrir o alfa, eu vou passar tudo para lá dividindo, né? Então, ó, 6π. O 2π vezes 5 aqui, eu vou passar ele para lá dividindo. Estava tudo multiplicando. Só que esse 360 que estava dividindo vai passar para lá multiplicando. Vou simplificar 6π com 2π, vai dar 3, tá? E agora 360 dividido por 5 dá 72. 3 vezes 72 vai dar 7, 14, 21, 216 graus. Então quer dizer que esse arco aqui é de 216 graus. Agora eu consigo calcular a área lateral. A área lateral, né, é a área de um setor. Ou seja, é um setor, qual é a fórmula? Π r ao quadrado alfa sobre 360. Só que, quem vai ser o π? O π está quieto. O raio é o 5, né? Desse setor. Então, 5 ao quadrado, vezes o alfa aqui, que é 216, sobre 360. E aí, pessoal, o que acontece? Eu vou simplificar aqui, né? Que eu não sou fã de fazer conta. Vou simplificar o 216 e o 72. Eu vou simplificar por 72. Quando eu simplificar isso daqui por 72, vai ficar 3 quintos, né? E aí, a área lateral vai ser 25π vezes 3 sobre 5. Só que 25 dá para dividir por 5, né? Então vai ficar 5π vezes 3, ou seja, a área lateral é 15π. 15π. Pronto, já consigo calcular a área total. A área total é a área da base mais a área lateral. A área da base foi a primeira coisa que a gente fez. Eu já até esqueci, ó. É 9π. É 9π. A área lateral está aqui, ó, 15π. Então quer dizer que a nossa área total vai ser 9π mais 15π.
9π mais 15π é 24π centímetros quadrados. Está feita a nossa área total. A nossa área lateral a gente já calculou aqui também, no meio do caminho, né? Tá aqui. Tá faltando só colocar centímetros quadrados. E o volume. O volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base, lembra? Quanto é que dava? 9π, né? A altura do cone, vamos lembrar aqui, ó. A altura do cone, ó, tá aqui, ó. 4 sobre 3. Bom, 9 dividido por 3 dá 3. 3π vezes 4 é 12π centímetros cúbicos. E eu vou deixar tudo isso com π porque ele não pediu para aproximar, né? Eu não pedi, então deixa quieto. Se ele pedisse, aí eu usaria o valor que ele pediu para aproximar, né? Então aí, galera, tem uma ideia aí, né, da teoria sobre cone. E agora, o que você tem que fazer? Deixar aquela curtida se você ainda não curtiu esse vídeo. E na descrição do vídeo que tem listinha de exercício para você tentar fazer e a gente fazer a correção na próxima aula. Beleza? Então é isso, galera. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.